Liga. Liga. Saudade com a paz do Senhor. Amém. E que as irmãs se unissem mais, os irmãos também. Por favor. Amém, meus irmãos? Amém. Se levantar todos, vamos orar um pouquinho. Eterno Senhor, Pai das luzes, nós te glorificamos e te exaltamos por essa noite. Sabemos, ó Deus, que o dia se raiou também, e assim, ó Deus, mais uma noite se finda. O dia onde a sua palavra, mais uma vez, foi manifesta na terra, onde a Bíblia ainda estava circulando pelas lojas da cidade. Mas embora seja, o teu povo esquece do Senhor todos os dias, pois o Senhor disse em sua palavra que procura um povo que não esqueça os seus mandamentos e nem tão pouco deixe o seu juízo. Pai, eu te louvo, eu te agradeço por tudo e te dou graças por ter tido misericórdia da minha vida e da vida dos demais irmãos para estar aqui nesse lugar e nessa presença. Glória a Deus. Poderoso Jesus, maravilhoso em glória, nós te pedimos, exaltamos o teu santo nome, para que a tua obra seja glorificada e teu sangue venha a ser feito em nossa alma. Assim, te agradecemos por ter nos trazido com vida desse templo e obrigado, Senhor, por tudo que tu tem feito pela vida dos nossos irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abençoa a irmã Cleide, a Silvia e a todos os irmãos ali, ó Deus, que estão se preocupando, ó Deus, com seus corações angustiados. Senhor Jesus, abençoe de força, em nome de Jesus, todos digam glória a Deus. Glória a Deus. Abre comigo a palavra de Deus, meus irmãos. Graças a Deus. Aleluia. Abre comigo a palavra de Deus. Aleluia. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo de número 24. Atos 17, 24. Podemos ler? Amém. Está escrito assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Amém? Amém. Se aceitam todos. Meus irmãos, nessa noite eu vim trazer uma palavra que Jesus mandou trazer a vocês, só para vocês, para mais ninguém, só para os membros. E eu queria que vocês prestassem muita atenção. Se vocês fitarem os olhos para mim e os ouvidos para o que Deus vai falar, vocês receberão uma edificação espiritual. Caso isso não aconteça, vocês sairão daqui sem entender o que a igreja está levando, o rumo que ela está tomando e o que Deus está preparando para a igreja. Para vocês entenderem, esse curso está sendo filmado no Ministério de Universidade. Vê se eles estão ouvindo bem aí, por favor. Como está o áudio, irmãos? Irmãos, primeiramente, vocês estão dentro de um templo. Ele tem 4 paredes, tanto à direita, à esquerda, lá atrás e aqui à frente. São um quadrado, ou seja, se você olhar ele do lado de lá para cá, seria um retângulo. Mas o que nós estamos falando sobre isso é o que está afirmado nesse livro e nesse capítulo. Esse capítulo está dizendo e afirmando que Deus não habita aqui dentro. Esse capítulo está nos afirmando que Deus não está aqui dentro. Ele afirma
E para vocês entenderem que está falando depois da descida do Espírito Santo. Então temos duas coisas graves aqui. Nós sabemos que em Atos 2, há mais ou menos 15 capítulos atrás, desceu o Espírito Santo em forma de Deus, porque é o Espírito de Deus. Mas agora, no Atos capítulo 17, nós estamos vendo uma afirmação de um homem que recebeu esse tal Espírito. E ele está afirmando que Deus não habita em templos. E por que Pedro disse isso? Porque o destino do Espírito Santo era acabar com o farisaico, com os religiosos. O Espírito Santo veio para destruir a religiosidade. E de que forma ele veio fazer isso? Dando poder a quem não tinha letra, a quem não tinha estudo, a quem não era conhecido. Chega um momento, meus irmãos, que Pedro e João é reconhecido e eles admiram e dizem: olha, esses homens não têm letra, não são estudados, mas pelo poder que exerce na vida deles, reconhecemos que eles andaram com Jesus. Então, eles, cheios da virtude de Deus, caminharam para o seu propósito, para o seu fim, que era receber o Espírito Santo e também receber a crucificação. Assim como Jesus recebeu a crucificação, e antes de ter recebido o Espírito Santo no livro de Mateus, capítulo 2, vemos também Jesus sendo crucificado. E assim não foi diferente por aqueles que um dia quiseram morar no céu e se fazer presentes um dia, cantar vindo o nosso sangue no Apocalipse, vingando o sangue dos mártires. Então, a admiração que Pedro teve com os fariseus é que os fariseus todo dia iam para os cultos. Eles eram religiosos, eles não faltavam nenhum culto, eles sentavam na primeira cadeira, eles queriam ler e falar da Torá mais que o outro. Um queria se aparecer mais do outro, outros eram estudados com Gamaliel, outros com Anás e Caifás, mas a linha do raciocínio deles era que eles, cumprindo o que Moisés entregou ao povo de Israel no deserto, eles poderiam alcançar e ser chamados filhos de Abraão. Mas Jesus olhou e disse: até mesmo dessas pedras podem suscitar filhos de Abraão. Então Jesus ele veio bater um confronto com a religião, para que se formasse na terra uma igreja, um alto dominante em meio às trevas, pois a luz raiou na terra, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Sendo assim, a igreja cresceu naquilo que era invisível, não em letra, não em ensino, não em estudo humano. A igreja cresceu na oração, na perseverança da oração e no poder de Deus. Então, meus amados irmãos, o que Deus quer conosco? Deus quer uma igreja que assombra a terra. Deus precisa de uma igreja não religiosa. O Espírito Santo quer que alguém tome o lugar vazio que ficou de Pedro. O Espírito Santo quer que alguém tome conta do lugar de Paulo. O Espírito Santo quer que alguém tome conta do lugar de Maria Madalena. O Espírito Santo
que era alguém no lugar de Filipe, de Barnabé, de Silas, de Estevão, pois a igreja não foi criada e nem sentiu poder em conhecimento humano e nem em escrituras. Então Paulo escreve dizendo que não é somente de palavras que a igreja caminha, mas sim também de poder de Deus. E nós estamos muito longe da realidade dos apóstolos, porque a tecnologia está a nosso favor. Nós estamos muito longe daquilo que é verdadeiro. Estamos fugindo do martelo nas mãos, estamos fugindo da crucificação, estamos com o nosso edredom tendo mais valor do que a vida eterna. Então a igreja está passando por demônios cauterizando a mente da igreja. Porque se hoje eu falar para vocês que vocês têm que amar o sangue de vocês para espargir, você vai se assustar. Então, os religiosos gostam do templo. Os religiosos gostam de ficar dando glória a Deus, aleluia, dentro do templo. Mas a minha Bíblia diz que o único momento e lugar que Deus compartilhou a união do Espírito Santo com os seus apóstolos foi na casa que eles oravam em Jerusalém, que era uma profecia que Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Depois a igreja não se uniu mais. A igreja não se uniu mais. Precisou passar por um momento de sangue espargido, precisou passar por um momento de perseguição, para que as igrejas em templos das mãos de Tiago, em templos das mãos de Timóteo, e da igreja de Corinto, tanto a primeira carta e a segunda carta, Paulo escreve acerca da igreja de Coríntios. Mas para afirmar e levantar uma igreja que ficasse dentro de templos, precisou o sangue dos mártires ser derramados para inaugurar o templo e a igreja. E é por isso que estamos mal acostumados, acomodados, porque alguém sangrou por você, sendo que era você para ter sangrado por ele. Glória a Deus. Então, meus irmãos, o Espírito Santo vê que todos os cristãos estavam dentro das igrejas e não queriam sair mais. Saiu uma briga dentro do templo de Corinto, porque um jovem teve relação com a sua sogra, uma luta, demônios entraram e fizeram o povo pecar dentro do culto. Outros estavam imitando as igrejas, dando culto a deusa Diana, ou a deusa do Efésios, melhor dizendo. Mas o Espírito Santo toma Paulo e diz: escreve essa carta, que eu não habito aqui, como Pedro disse, eu habito dentro do corpo. Manda eles sair para a rua, manda eles iluminar lá fora, porque eu, o corpo deles, é templo e morada do meu Espírito. E é neles que eu quero caminhar lá fora. Nós não vamos sair para fora, nós não vamos ir pregar o Evangelho de Cristo. Então houve um despertamento das mãos de Paulo, das suas cartas, da igreja de Filadélfia e da igreja também de Éfeso. Houve um despertamento muito grande, e eles, que estavam cheios de poder e profecias dentro do templo, começaram a fazer a obra fora dele. Então, o que Deus viu com isso? Que as pessoas acomodaram dentro dos templos. A igreja parece que eu vou à igreja, virou um costume. Isso é mentira. Quando nós falamos eu vou à igreja, isso é um parâmetro mundial que pegou nós igual paz do Senhor. Ou então eu vou orar por você e não orar coisa nenhuma. Essa palavra vou à igreja é uma palavra do diabo, é mentirosa. Eu vou para a igreja, isso é demônio.
Ninguém quer rodar sozinho. Então, nós somos a igreja, nós vamos para o templo de adoração. E se vamos para o templo de adoração para adorar a Deus, fortificar e voltar para a rua armado para resgatar os pequeninos em prisão. Não podemos acostumar aqui dentro. Aqui não é o meu lugar, não é o meu lugar. E não pode ser esse lugar, o lugar de Deus. É por isso que Deus levantou essa instituição religiosa chamada Igreja Santidade e Arrependimento. Para que nós não podemos enganados. O Espírito Santo não quer saber de que jeito vai trazer uma alma, mas Ele quer. Glória a Deus. Ser amarrado, ser saqueado, ser um óleo, sem óleo, Ele quer alma, não interessa. Estamos numa vida e devemos trabalhar. É obrigação de todos que querem um salário. É trabalhar, é trabalhar, é trabalhar. Glória a Deus. Então esse ouvir os demônios, fazemos festa aqui dentro, mas comemorar o quê? Se cada sorriso de você aqui dentro tem milhões de shows lá fora. Não tem algo para comemorar. Não tem alegria em subir no arrebatamento. Por que alegria eu vou ter que ter subir no arrebatamento? Que alegria eu vou ter? Sendo que eu saber que o meu irmão vai ficar. Isso é amor ao próximo? Se chegar aqui e dizer quem quer subir no arrebatamento, ô safada, sem vergonha, nem marudo, abaixa a bola, que a pobrezinha está morrendo, vai deixar ela morrer e você vai subir sozinho. É verdade. É essa igreja que estamos vivendo? Que não se importa mais com o outro que vai ficar no arrebatamento? E todo mundo quer ser salvo, mas não quer salvar ninguém. Cada um é dono do seu próprio nariz, e é isso que a igreja está vivendo. Então as cartas de Paulo mencionam e nos dão um empurrão de entender que não podemos viver para nós mesmos. Pois ele disse, olha, já que vocês vão querer essa palavra, se eu quiser pregar o evangelho que vocês gostem, aí eu também não sou servo de Cristo. Eu tenho que incomodar o povo que está vindo da direita, eu sou da esquerda. Ou vice-versa. Se o povo está vindo da esquerda, eu tenho que ser direita. Eu não posso me conformar com as coisas desse mundo, porque o tempo passa rápido. E o tempo que nos resta é muito passageiro. O mundo dá voltas, o tempo mostra portas estranhas e portas de Deus. A irmã Cleide estava conosco ontem, agora está no hospital. Tudo pode passar, amanhã a brasileira não está aqui, eu também não estou aqui. Isso acaba, o tempo mostra, o tempo não para. É verdade. E não podemos parar juntamente com o tempo, porque não somos no percurso desse tempo. Não podemos dormir, porque nós somos do dia, e de dia ninguém dorme. Só quem dorme é os que estão de noite, nas trevas. Mas nós que estamos à luz do dia, nós que somos do sol da manhã e da justiça que raia o meio-dia, não podemos dormitar com os que dormem. Não podemos parar um minuto sequer. Almas pedem socorro em todo o mundo. E se você fizer a sua parte no padrão que você vive, terá teu galardãozinho, que é promessa de Deus. Mas não podemos amar mais essas paredes. Não podemos mais limpar o chão desse templo e esquecer que o coração do teu irmão está sujo. Vamos parar de amar o templo. Vamos somente reunir aqui dentro e nos fortalecer para lá fora lutar contra os demônios.
velha para a nova, porque um dia foi da nova para a velha. Então da velha subirá para a nova. E por quê? Porque antes a aliança velha precisou trocada pela nova. Então o símbolo da Nova Jerusalém desceu no meio da Jerusalém velha, se fez ela, recalcitrou ela, reconstruiu ela, e agora está subindo para uma nova eternidade de aliança. Então por isso que devemos nos se preocupar. Que alegria eu vou ter no arrebatamento da igreja, sendo que eu não ganhei nenhuma alma. Que alegria, que cara lavado eu quero subir sorrindo, sendo que os meus morreram. Nós somos o corpo de Cristo agora, e Cristo nunca ficou parado. Cristo pregou, orou, libertou, curou, e morreu e ressuscitou. E se nós somos o corpo dele, assim como somos com ele, assim como ele venceu a morte, nós também vamos vencer também. Nós temos que crer nessas palavras. Temos que crer de alma e de espírito. Porque esses demônios, eles estão voltando na nossa mente, dizendo que não é isso, não é aquilo, que não é de Meu Deus. A igreja precisa revivificar os seus conceitos. Os pontos principais de uma igreja é o sofrimento, a união, que chama-se a unificação. E por que unificação? Porque união, mostrando em todos os dons sentidos, se chama unificação, ou seja, estão unificados. E por que unificados? É uma união ficante, ficados, parados, pontuados em sua propósito. E o câncer da igreja é a desunião e não querer mais sofrer. Então sofrimento e união está sendo arrancado no meio do povo. Eles não querem mais sofrer, eles não querem mais ter união com ninguém. Então se não tem união, não se espalha. Se não tem irmão, não tem quem manda, porque aí o pastor já está ferido e por isso que está dispersado as ovelhas. A igreja precisa de compreensão. E o que é compreender? É entender o outro lado que não é seu, mas que poderia ser você no lugar dele. Essa irmã, esse irmão desempregado poderia ser você precisando de emprego. Compreender o irmão, compreender o sofrimento de cada um, entender as razões por que ele está sofrendo. Pois isso Jesus nos ensinou antes de ser crucificado no Monte das Oliveiras, das montanhas, onde ele deu a parábola que disse: bem-aventurado vós que choram, porque serão consolados. Alegrai-vos que se alegram, chorai-vos que choram. Então, a compreensão é tudo na vida de uma igreja. Se não tiver compreensão, ninguém sai e compreende. E não tem uma trajetória comum. A igreja precisa de ter o sentido da ajuda. E o que é o sentido da ajuda? É o que o pastor Júlio César tem feito desde quando abriu seu ministério. Quando está precisando, ele vai lá ajuda. Quando alguém está morrendo de fome, ele vai lá ajuda. E por que eu aprendi assim? Por que vocês me conheceram assim? Por que eu posso abertamente fazer uma live? Porque vocês sabem quem sou eu. O Brasil foi enganado por muitos. E eu tenho certeza de vocês não iam deixar eu ser mais um enganador. Vocês iam denunciar a minha vida. Mas como eu sou o que eu sou? E por que eu sou o que eu sou? É porque eu aprendi a dar valor ao meu sofrimento. Eu precisei de ajuda também. Eu precisei de alguém olhar para mim. Eu precisei de alguém falar comigo. Eu precisei de uma ajuda um dia. Eu precisei ser compreendido. Eu precisei sofrer. Eu precisei ter união com os irmãos, mas eu não tinha. A igreja que eu vivi era uma igreja aparência de religião. Na igreja pentecostal Deus é amor, só tinha amor na placa. Era um povo de fofoqueiro. Uma igreja falida pelos demônios, intitulada de nascer do Espírito, porque tem um mundinho de revelação. Mas a igreja de Corinto também passava pela mesma coisa. Tinha vários profetas,
mas parou de fazer a operação para Deus, ele tinha que vomitar. Então, a igreja precisa de atenção. O que é atenção? Por que custa tanto? 1% do teu dia, dentro do templo, você não dá atenção para o teu irmão. Uma igreja que está unificada, ela é atenciosa. Se o irmão está passando um momento, ele quer um abraço, ele precisa de nós. Cada um está no mesmo barco, e se esse barco afundar, todo mundo morre. Aqui ninguém é mais que ninguém. Todo mundo vai para o inferno junto se todos errarem. Então ninguém é melhor que ninguém aqui dentro. Se o outro usa sapatos, o outro usa havaianas, os dois são membros de Cristo do mesmo jeito. Por isso que Deus não faz acepção de pessoas. Porque Deus não está interessado se quem tem e quem não tem. Se um tem carro, o outro não tem, dá carona para quem não tem. Vocês pertencem ao mesmo chamado, o mesmo corpo, a mesma atitude de viver até a morte. Então o corpo de Cristo não pode ter câncer. Esse é o câncer dos últimos dias. Esse é o câncer da última hora, que a Bíblia menciona que ele seria homens amantes de si mesmo, presunçosos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Nós não podemos deixar esse câncer demoníaco, maligno, entrar dentro desse templo e acabar com a comunhão com o Espírito Santo. Não podemos deixar com que a nossa coluna, que é o baluarte da verdade, a palavra de Deus, sumir na nossa consciência. Nós temos que andar com o seguinte, que somos santos. Nós temos que andar no carro como santo. Nós temos que andar em casa com a consciência dizendo: eu sou o pastor da igreja, eu não posso errar. Eu sou o obreiro da igreja, eu não posso ter que dar exemplo, porque Jesus me acompanha em todo o meu viver. Então, se a igreja não tem sofrimento, ela não é uma igreja, porque uma coisa puxa a outra. Se a igreja tem sofrimento, ela vai ter atenção. Se a igreja tem sofrimento, ela vai ter alguém chorando junto com ela. Então o sofrimento é a base de toda a igreja, e não a base de templo, pois Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas a alegria que falamos ao altar que Deus está aqui. Por que Deus desce aqui? É porque os santos estão reunidos. É totalmente diferente. Então, se a igreja busca as coisas excelentes, que é compreensão, amor, unificação, ela não pode ter nenhum desejo maligno financeiro. Demônio, mamão, não pode entrar aqui dentro. Satanás, o Deus mamão, não pode reinar nesse lugar, porque não esperamos coisas terrenas, mas sim espirituais. Glória a Deus. Não é querer arrancar dinheiro do povo, não é querer, eu estou na igreja porque o pastor me dá uma cesta básica, não é isso. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão nos acrescentadas. Glória a Deus. Não podemos se misturar com esse tipo de benefício. Como até hoje, o pastor Júlio tem dado exemplo nesse Brasil. Para quem me conhece aqui, sabe o meu caráter. Porque eu não sou assim. Sabe por que eu me interesso em dinheiro? Porque eu peguei trauma de dinheiro. Porque nas igrejas que eu ia congregar, os pastores tinham dinheiro, eu não tinha. Eu precisava de 2,50 para pegar um ônibus para ir embora. Eles não tinham, nunca tinham no bolso, mas eles andavam nos carrões. E depois eu passava no bolso, estavam abrindo um Guaraná Antártica de R$5 geladinho. E eu indo a pé embora. É o dinheiro, a desgraça do dinheiro.
Amar mais o dinheiro do que uma alma. Amar mais o Guaraná Antártica, abrir uma latinha, do que a minha vida que estava lá. Essa desgraça de evangelho que nós estamos vivendo é uma desgraça. Não pensa que é o evangelho da graça. Esse não é o evangelho da graça. Esse é o lugar da desgraça. Vou repetir: um evangelho desgraçado, sem a graça de Deus, maligno e maldito, que só empinamos o nosso nariz e pegamos a toalha só para limpar o nosso nariz. Foi por isso que eu vim sofrendo. E um dia eu falei: Deus, um dia se o Senhor me colocar em frente de um altar e ser um pastor, eu vou fazer tudo diferente que esses caras estão fazendo. Porque isso mata a alma, mata a alma. E é por isso que o Brasil se assusta com a minha vida na terra, por sofrer, sem esperar que alguém fale: ó, tá legal, não estou aqui para mérito humano, eu preciso combater o bom combate, que ninguém quer entrar para esse lado que eu estou indo para a direita, porque pela direita tem vida e pela esquerda vem os homens da morte, e ninguém quer combater isso, ninguém quer sofrer por Jesus. Nós estamos indo para o inferno dentro do ministério Santidade e Arrependimento. E por quê? Porque não queremos ir para o lado mais difícil. Sempre um espinho bateu no pé: ai, 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 pastor, está doendo. Tem que não só doer, tem que arrancar o pé. Um soco no rosto é pouco para um cristão. Ele tem que levar tiro no rosto. Está errado os valores que a gente mostraram para nós. Nós não somos aqui, então nós temos que mostrar nosso corpo. Romanos capítulo 12, versículo 1: todo o corpo, alma e espírito seja plenamente santo e irrepreensível até a vinda do Senhor, e como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então o meu corpo tem que ser sacrificado. O que é sacrificar? O que Abraão foi fazer com o teu filho: furar o teu filho. E não furar a alma dele, furar o corpo dele. Então, se o meu corpo é como sacrifício, o meu corpo também tem que ser furado. O meu corpo também tem que ser queimado. O meu corpo também tem que ser martirizado. Porque eu sou instrumento do sacrifício vivo. O sacrifício não é mais de pombas, não é mais de ovelhas. Então Jesus ele veio para aniquilar todo o sacrifício da primeira casa. E o segundo ele aniquilou o primeiro, como diz Hebreus capítulo 10. Mas quando ele sobe e diz: eu estou subindo, agora vocês todos são sacrifício como eu. O sacrifício não acabou, igreja. Ele deve continuar. O sacrifício não é essa menininha de calcinha de fora e coloca a Bíblia para tampar no lingerie, não. Isso não é sacrifício. Sacrifício é você ser odiado pela sã doutrina. Sacrifício é Deus chamar você de quadrado, de idiota. E isso é o começo de um caminho de sacrifício. Porque tem palavras que dói mais do que um tapa. E a igreja tem que sofrer esses ataques e sofrer calada, porque Jesus foi como ovelha muda ao matadouro. E por que ele foi como ovelha muda ao matadouro? Por que Jesus não reclamou? Porque ele mesmo faz a lei e cumpre a lei. Ele disse lá no livro de Êxodo: os murmuradores não herdarão o reino de Deus. Ele não deixa murmurar. Qualquer coisinha que vocês estão passando, vocês estão murmurando demais. Não murmure. Fica tenso com a situação, mas não murmure. Fiquem bravos, mas não murmurem. Vai calado como Jesus foi calado. Nós somos igual a Ele. Se estamos com Ele, assim o Ele andou, assim andaremos nós também. Glória a Jesus. Nós temos a última oportunidade na nossa vida, que é daqui para a salvação. Se for daqui para o inferno, não existe mais oportunidade. Pensa bem o que nós estamos lidando. Nós estamos lidando com o corpo que qualquer coisinha vai fazer você, sua alma embora dele.
A sua alma vai ser expelida do corpo por causa de uma dengue, por causa de um câncer. Se tropeçar na escada, quando é cabeça, a alma sai do corpo. E acabou a igreja, a santidade e arrependimento, acabou o canal no YouTube, a fama, o dinheiro, tudo. Então, o que Deus requer da igreja? Deus quer uma igreja que assombra a terra. Deus quer uma igreja que, quando os cultos começarem de adoração a Deus, os demônios lá da rua avisam o outro, ó, o mestre do quarteirão: ei, chefe do quarteirão, corre, que a igreja de nada impedimento começou o culto! Está queimando o bairro inteiro! E quando você sair daqui com um aviso odeio, avisa aí que o dele está saindo, hein? Corre, corre, ele está saindo, igreja! Como eu não tenho? Uma igreja que tem, ela sabe quem ela adora, ela sabe quem ela tem identidade. Então esquece dele, o Brasil inteiro está amarrado nos templos. Você poderia me perguntar, falar: pastor, por que você veio trazer essa mensagem hoje na terça-feira? É porque eu tive uma revelação de Deus. E como eu falo, eu sei que muita gente não vai acreditar. Eu estou nem aí que não vai acreditar. Porque eu tive uma revelação de Deus, eu choro porque foi terrível. Eu via demônios com correntes grandes na mão, colocando dentro da porta das igrejas e não deixando ninguém sair para evangelizar. Eu vi crentes com as mãos amarradas, mas assim eles estavam louvando a Deus porque as correntes, quando elas abriam, elas esticavam. Então eles acham que estão livres, mas estão presos. Eu vi pastores com os pés amarrados. Eu vi uma igreja totalmente amarrada com correntes do inferno. A igreja parecia que tinha um demônio dizendo: ó, se sair eu mato vocês. Então a igreja ficava: ai, desculpa, nós só vamos adorar a Deus, Jesus te ama também. E descia cabeça baixa e entrava dentro dos templos. Todo o Brasil está acorrentado dentro dos templos. E por isso que nós perdemos as praças pelos fanqueiros. Os fanqueiros dominam as praças. Praças essas que nós fazíamos culto ao livre. A igreja está amarrada, porque o pecado é como corda que amarra o homem. Então o pecado entrou nas igrejas. E que força uma igreja de pecado pode fazer evangelismo? Sim, pode. O evangelismo desgraçado. E qual é esse? Colocar duas tetudas, essas meninas com o peitão desse tamanho, pulando no semáforo, dizendo: buzina, Jesus te ama. Um evangelho que não tem poder nenhum, que não expulsa nenhum demônio, que mostra sentimentalismo e emoções para todo homem pecador e miserável. Não é o evangelho de Pedro, não é o evangelho de Paulo. Está muito longe do evangelho verdadeiro de Cristo. Os frouxos dos pastores, eles estão pior do que as ovelhas. E é isso que está acontecendo. Deus não quer ninguém aqui dentro. Deus quer que a igreja ilumine aonde ela estiver. Porque o candeeiro e a candeia não pode ficar embaixo da cama. Não podemos perder a força na hora que mais Jesus precisa de nós. Verdade. Uma certa vez eu lembro que eu morava num barraco de 2 cômodos, um banheiro onde tinha um buraco desse tamanho, de uma ratazana morava com seus ratinhos, aonde precisavam sentar, a bunda era privada e levar uma mordida de uma ratazana. Toda hora eu tinha que ver se ela estava lá com a cabeça de fora. E louco de droga, só do dia de droga, arrumar banheiro como? Você pisava no banheiro, fazia 1 metro, porque ele tinha quase 2 metros de fundura depois do concreto. Os ratos comiam tudo por baixo. E uma certa vez aceitamos Jesus. Nos primeiros dias comecei a ler a Bíblia. Uma ratazana passou em cima de mim porque eu dormia no colchão. Muito grande. Eu acordei assustado. Eu queria na minha mente ler a Bíblia. Então uma voz disse: abre Marcos 14, 32. E lá em Marcos 14, 32 está escrito que Jesus
angustiou e se apavorou até a morte, e chamou Pedro, Tiago e João para orar com ele no monte. E eu comecei a ler aquela mensagem. Isso era umas 2h40 da manhã, minha mãe no chão, com os meus 7 irmãos, todo mundo empilhado. E eu com o nariz branco, mais branco, porque eu tinha acabado de fechar o bairro e cheirava demais. Estava entupido, os caroços, comecei a cheirar às 9 da manhã e terminei somente às 1 da manhã. Quando eu lendo aquela Bíblia, o Espírito Santo, a primeira vez que ele falou comigo na minha vida, ele disse: está vendo Pedro? Pedro não orou com Jesus as 3 vezes que Jesus chamou Pedro para orar, Pedro dormiu. Aí eu disse: Pedro dormiu? Ele falou: não é só isso, você está dormindo, eu quero construir você em igreja, você pode dormir. Agora fui no livro de Lucas, eu vi o barquinho da Galileia, aquele vento que viria ao contrário, e eu vi a diferença, porque lá no monte quem estava dormindo era Pedro, mas aqui no vento da Galileia quem estava dormindo era Jesus. Jesus acordou Pedro em Marcos, mas em Lucas Pedro acordou Jesus. E eu comecei a interpretar o que era contrário. Pedro acordou Jesus e Jesus acordou Pedro, e eu fiquei sem entender nada. Então Jesus começou a falar comigo e disse: está vendo Pedro? Pedro é a igreja. Pedro, tu és pedra, e sobre ti fortalecerei a minha igreja. Está vendo a igreja? Quando ela está passando por naufrágio, quando a igreja está vivendo em contrário, quando está tudo errado na vida da igreja e eu estou em silêncio, a igreja vem me acordar. Mas quando eu preciso da igreja, a igreja dorme. Eu ia falar o quê? Não tem resposta. Porque na hora que mais Jesus precisou de Pedro, Pedro dormiu. Mas Pedro era a igreja. Mas lá atrás, a igreja acordou Jesus, porque não tem fé. E é por isso que quando Jesus fala, depois de um silêncio muito grande, enorme, uma tempestade, ele diz: vocês é fome de pouca fé. Então Jesus tem que parar o sofrimento da igreja na hora que está mais gostoso para Deus. Na hora que você está sendo mais agitado, é onde Deus mais opera, é onde Deus mais amolda o vaso. Mas hoje ninguém quer sofrer. Pede para Jesus acalmar antes do tempo. Deixe o sofrimento, porque ele tem começo, meio e fim. O deserto tem começo, meio e fim. No começo do deserto o Espírito Santo te leva, no meio de tentações, mas no final tem uma mesa descendo do céu para te ceiar com você, e os anos ceiando com você também. Então a igreja se consiste em amizade um com o outro também. Nós devemos ser amigos um do outro, porque Jesus disse: não me chamai vós de mestre, mas sim de meus amigos. E se Jesus nos chamou para ser amigo dele, você também tem um amigo no teu banco, aí do teu lado. Não é conhecido, não é companheiro de Santa Ceia, não é amigo. É amigo, não é companheiro de Santa Ceia, não. É amigo. Amigo conta segredo com o outro, amigo chora com o outro, amigo compadece com o outro, amigo chora porque chora, sofre porque sofre. Tem segredo sim. E no meio do segredo que um tem com o outro, tem a confiança, o cadeado das ideias. Então vocês têm que ser amigos. Vocês precisam buscar a lealdade. O que é ser leal? Leal é ser, com certeza, do parâmetro de fidelidade. Lealdade, bater no peito e segurar aquilo que vocês foram ordenados a vocês. O chamado que cada um tem, a vontade que cada um tem para marchar nessa terra e ganhar esses pequeninos que estão presos. Bater no peito e diz: eu sou o obreiro da casa de Deus e vou que vou, porque eu sei que está comigo.
E ter a lealdade, vocês têm que ter a força do querer. O que é a força do querer? É uma força que vem dentro de você de querer conquistar o seu território. Por que Josué foi memorável? Porque Josué, ele queria ter o espaço que foi dado a ele como promessa. Moisés, se você é covarde, se os gigantes estão no outro lado, eu e Caleb entraremos dentro desse lugar, porque Deus nos preparou esse lugar para nós. Então, se eu quero, eu sou leal, tenho força, eu vou adiante. Eu tenho que querer, eu tenho que almejar, eu tenho que desejar do fundo da minha alma. Se vocês não receberem essa palavra, vocês vão morrer sentados. E depois, no dia da Gabriela desviou porque não se alimentou do pão que desceu do céu. Morreu. Então, igreja, depois da força do querer, a igreja tem que ter honestidade. E o que é honestidade? É saber o que é seu e o que é dos outros. É saber se comportar no seu limite. É saber respeitar o quadrado do outro. Não é porque eu sou obreiro, sou pastor, que o irmão é porteiro, que eu vou atropelar o porteiro. Eu tenho que entender que ele é o porteiro. E se for olhar bem aos olhos humanos, você vai falar que o obreiro é melhor do que o porteiro. Sim, é mais alto. Que o pastor é mais alto que o porteiro. Sim, mas Deus não pensa como vocês pensam. Porque não existiria pastor e ovelha se o porteiro não abrisse a porta. É verdade. Então, todos nós somos especiais para Deus. Ninguém é melhor que ninguém. Cada um tem uma função para esse corpo andar e ganhar batalhas e batalhas e batalhas. E agora vocês vão perguntar: agora entendi porque o pastor Júlio dorme 15 dias dentro da igreja. Porque dentro de mim tem a força do querer, de querer conquistar, de querer ser, de usar a minha força que eu tenho para o reino de Deus ser edificado em alguma coisa. Pois é fácil dizer: nossa, que igreja linda, olha que igreja maravilhosa, todo mundo chega aqui e encanta. Mas a cada pingo de pincel na parede, ouve-se um olho rachado de não dormir. A cada banco que vocês estão sentados, microfone, tudo isso, ouve-se uma família chorando com crianças com fome, sem dar o que comer, porque não tinha que ficar em BH, até Deus dar solução de onde nós iríamos. A cada ato conquistado nesse tempo, ouve-se um choro do Abner, uma lágrima da Camila, um desespero da minha alma. Nada foi ganhado, tudo conquistado pelo caráter, pela força de desejar ter o melhor. E se vocês não colocarem em posição que vocês têm que fazer isso, vocês serão como muitos brasileiros que sonham com o banco da igreja, o sonho da maconha, da brisa, da viagem, que fuma maconha e você vai para o Japão e volta, mas parado. A brisa da maconha passa, e da preguiça quando nada alcança. A preguiça espiritual é a pior coisa que existe. Paulo disse: aqueles que se assentam no sono da morte, e é verdade. Tem que querer desejar, tem que querer conquistar, tem que acordar de manhã e falar assim: se eu estou desempregado, eu já orei hoje, eu vou entregar currículo e Deus vai abrir minhas portas, porque eu preciso desse emprego para me pagar um aluguel, e dali do aluguel eu tenho que subir aqui e comprar um salto, porque amanhã eu quero cantar na igreja, eu quero pegar isso, eu quero pegar aquilo. Isso é conquistar.
é saltar. Então vai atrás do seu salto. Não é salto de vestir, é salto de querer subir, de querer pular, de querer ir mais alto. Saltos, vão para cima, param de ficar sonhando, parados. O reino de Deus precisa de homem valente, de mulher valente. Chega de frouxidão, chega de ver esses pilantras roubando igrejas. Nós precisamos levantar um povo, exército valente, que bate de frente com o sistema. Vão para cima, manda eles arrancar a faca, vão para cima da faca. Deixa eles arrancar o oitão, vão para cima do oitão. O que nós precisávamos, nós já conquistamos, a vida eterna. Então deixa cair o corpo. Pare de ficar amando isso aqui. Não ame mais isso aqui, meus irmãos, isso aqui é passageiro. Vamos fazer o que Jesus nos mandou e deixa Ele nos pagar no dia do juízo. Então a pessoa também tem que ser madura. E o que é ser maduro? Maduro não vem por fora, ele vem por dentro. Porque nem todos os homens de barba na cara é maduro. Muitos falam, pastor Júlio é brincalhão, mas eu sou muito maduro de qualquer homem aí no Brasil. Um jovem conquistar tudo isso que eu conquistei. Isso tem que ser muita maduridão, tem que ter muita madureza, tem que saber o que quer, tem que ter cabeça no lugar, tem que ter visão, tem que saber dominar todas as coisas, tanto de pessoas, tanto de crianças, tanto de adolescentes, tanto de jovens, tanto de adulto. Tem que ter madureza, tem que ser maduro, tem que ser uma pessoa que sabe o que quer. Meus irmãos, o reino de Deus está falido por causa do sistema religioso, e vocês vão ter culpa disso, se vocês não fizerem o que Jesus mandou. Porque eu te garanto a vocês, se fosse essa criança aqui que está aqui agora, seja instruída pelo Talibã, ele já estaria, não vendo a hora do dia marcado da bomba explodir em seu corpo, para honrar Alá, porque eles são fiéis, mas nós somos infiéis. Eles morrem por uma mentira, e nós sabemos da verdade e não morremos por ela. É verdade. Eles explodem bomba no corpo, abandonam a mãe, dão o último beijo da mãe. Mãe, estou indo para o meu paraíso de 70 virgens. E nós não temos coragem de abraçar nossa esposa. Eu estou indo, talvez eu não volte, hein, amor? Que bênção, hein? Quem sabe é hoje o meu presente. Ninguém pensa dessa forma. Ninguém pensa em sair no evangelismo e não voltar mais. Querem voltar, e se tiver algum perigo, desvia do perigo, sendo que nós fomos chamados para enfrentar o perigo. Nós não podemos temer a nada. Por isso Jesus disse: ei, vamos pregar, vamos evangelizar, vai em 2 e 2, mas olha, não teme ao homem que mata a carne e sai correndo como louco. Sabe por que Jesus falou isso? Porque naquela época tinha cambistas, ladrões, tinha assassinos, tinha homens perigosos em Jerusalém, tinha quadrilha em Jerusalém. Então ele falou: ó, esses caras perigosos, não tema eles, eles só matam a carne e saem correndo como louco, mas teme a Deus que mata a carne e manda o espírito para o inferno. Então nós temos que ter perseverança. A igreja que estamos vivendo é uma igreja podre, que fica agarrada em placa de igreja, porque os religiosos invadiram hoje o Brasil através da Igreja de Deus de Amor e da Assembleia de Deus Antiga. Só produziu religiosidade. E esse é o problema da sã doutrina. Quando a sã doutrina é aplicada numa igreja, ela não pode fazer você religioso, porque você falar que só porque você usa saia sai para o céu, e não vai. Porque tem muitas velhinhas da Deus de Amor que usam doutrina e está no inferno porque não ganhou uma alma, porque os pastores não ensinou ela a evangelizar. Ficaram dentro do templo a sua vida inteira, adorando a doutrina e a religião. Ai, TV não pode, ai, isso não pode, ai, não pode. Ganhar alma pode, e por que não vai? Vou repetir: ai, Deus é amor, não pode televisão. Ai, você não pode televisão. Ai, essa televisão aí, vai, seu fariseu, olha o telão na igreja do pastor Júlio, mas não faz o que eu faço. Criticar as pessoas por uma sã doutrina, que é coisa que pertence ao Espírito Santo a convencer, todo mundo critica, é religioso. Mas sabe por que os religiosos vão para fora?
Porque Anás e Caifás não conseguiram receber o Espírito Santo. E a essência de poder e de autoridade não vem da força humana, vem de Deus. O homem não pode nada se não vier do céu. O que fazia Pedro olhar na cara daqueles homens e dizer: seus incircuncisos, duros de coração, quem vos ensinou a fugir do juízo, do caminho da perdição? Quem vos ensinou a fugir da ira do Altíssimo? Ou então quando ele diz assim: fica com o teu dinheiro, com a tua perdição, que fazia aquele homem ter aquelas palavras, aquela ousadia. Onde Paulo olhava para a mulher que adivinhava e disse: espírito, saia dela. Aonde Paulo arrumou uma confusão porque essa mulher dava lucro aos seus senhores. Depois de libertado Lídia da venda de púrpura em Tiatira. Então essa autoridade só vem do Espírito Santo. E quem é religioso não tem o Espírito Santo. Quem fica atrás de doutrina, doutrina, batom, esmalte, nunca vai receber o Espírito Santo. Mas quem chega e diz: eu amo a alma, estou aqui como sacrifício vivo, o próprio Espírito Santo fala: então vai ficar do jeito que eu quero, vai colocar uma saia no pé, vai fazer isso, e agora vai dar diálogo para mim. É isso. Aí vai ter uma mulher doutrinada, mas cheia da autoridade do Espírito Santo, ganhando alma lá fora, que não intimida com traficante, com homem tatuado, com cara feia, que olha e fala: alma, poucas. Vê o que você pode fazer. Porque anda na verdade e conheceu a autoridade e o poder de Deus. Então a perseverança é tudo na igreja. Então vocês, dentro de vocês, existe um ser morando aí dentro, que geme, chora pelos seus defeitos, pelos seus pecados, pelos seus maus caminhos, pelas suas atitudes inconsequentes, mas ele quer um dia ir embora e te levar também. Mas do jeito que nós estamos vivendo, não vamos subir com ele. Ele quer te levar. Ele quer levar vocês embora, mas ele não quer que vocês subam de mãos vazias. O Espírito Santo não quer que vocês subam de mão vazia. Vocês precisam entender isso. Porque, meus irmãos, quando nós conhecemos a verdade e pecamos, nós não sofremos pelo pecado, sofremos pela dor que ele produz. Parece uma chicotada em nós. Quando a gente peca, conhecendo a verdade, dá uma dor por dentro, a gente começa a chorar. A gente fala: nossa, me bateram, eu estou ferido. Nós precisamos voltar ao que nós éramos antigamente, há 30 anos atrás. Tem o hino da Mara Lima, que chama Reaviva a Tua Igreja, Mara Lima. E esse hino fala dos cristãos que morreram em Roma, dos nossos irmãos que sangraram com Bíblia nas mãos nas praças. E por que hoje nós vamos deixar a tecnologia nos dominar, esse mundo globalizado nos dominar? Se está nos dominando é porque ainda somos reféns desse mundo. Se está te dominando, minha irmã e meu irmão, é porque ainda você está preso aqui embaixo. Se desprenda através do conhecimento da verdade, e a palavra liberta. Precisamos voltar ao primeiro amor, meus irmãos. Levanta todos. Feche seus olhos e viaje no tempo. Viaja na igreja antiga.
Vi anjo na igreja que sangrava por amor para viver estar aqui. Eles sangraram. Eles foram para o céu. Eles foram salvos. Nós precisamos ser salvos também. Precisamos ser salvos também. Fechados. A igreja cresceu, meus irmãos. Até o certo tempo os apóstolos sofriam, demarcados de muitas dores e chicotes. Esse mundo não pode nos parar. Nós somos acorrentados nesse poder. Esse poder nos pertence. Precisamos lutar contra o mal. Precisamos ser fortes. Precisamos ser uma igreja que produz avivamento. A igreja precisa brilhar. A igreja precisa voltar a reavivar. A igreja precisa ser forte. A igreja precisa ser forte, meus irmãos. Porque temos um Deus verdadeiro, absoluto, que é acima do Deus desse mundo, que é acima das estrelas do céu, e nos chamou para essa hora. Nos chamou para essa hora mesmo. É para o sofrimento, para a dor e sofrimento e angústia. Esse Deus nos chamou. E nós temos eles como Deus. Jeová teu nome, Jireh, Rafá, Elohim, El Shaddai, Ancião de dias, Príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, o Deus de todo poder. Tem todo o poder. Ele te chamou, Ele te escolheu. Ninguém pode tocar naquilo que Ele escolhe. Naquilo que Ele escolhe, ninguém toca. Ele é Deus por excelência. Foi a luta sem lutar, o pensamento
do trono dos céus. Tem na tua mão uma espada afiada. Tem domínio, tem poder, tem glória, tem autoridade, tem olhos de fogo. Xarabás, puribão, meteu na lavaçura.
Não podemos ficar.
Deus. Isso. Pode levantar, cumprimentar o teu irmão. Cumprimenta o teu irmão. Cumprimenta o irmão. Deus abençoe a todos. Glória a Deus, igreja. Homens em reuniões, em reclamadas secretas, discutindo leis ainda incobertas, planejando mal contra a igreja de Deus. O pecado se espalhando nas cidades em rápido tempo, e a sensualidade vai entrando até dentro dos templos. E muitos pensam que estão vivos, mas já homens lutando por poder dentro das igrejas. Se esquecendo que Jesus falou que a nossa peleja é contra as forças espirituais da maldade. As desfiles esperando o noivo, as flores dormindo. Enquanto isso, o azeite das flores está sumindo. Mas Deus me trouxe aqui para acordar toda esta cidade. Acorda, igreja, Deus me mandou te avisar. Acorda, igreja, a coisa vai apertar. Acorda, 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 igreja despojo. Acorda, igreja, teu prodígio faz mais. Acorda, igreja, seus tempos fiéis. Acorda, 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 Jesus vem de novo. O arrebatamento é uma realidade que precisa ser pegado por morrer. O céu existe, o inferno também. O destino da viagem que ele escolhe é você. O céu está pronto para receber os salvos, mas há muitos apegados com as coisas daqui. Eles querem me enganar, os destes desta terra. Eu fiz negócio pra subir. Esse é o nome da igreja, eu não quero uma mensagem do que quer ficar aqui. E onde o Senhor clamou, o noivo vem aí. Acorda, igreja, Deus me mandou te avisar. Acorda, igreja, a coisa vai apertar. Acorda, acorda, acorda. Acorda, igreja, Deus não diz mais fé. Acorda, igreja, seus pés fiéis. Acorda, 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 Jesus vem de novo. Acorda, acorda. Amém, meus irmãos? Temos que acordar, meus irmãos.
muitas almas morrendo, muita coisa acontecendo. A terra está vivendo realmente de dores e conflito. E a igreja precisa acordar. Nós precisamos voltar àquilo que nós aprendemos ano passado. Não podemos deixar esses demônios nos prender. Não podemos deixar com que a nossa vida seja apenas uma vida passageira e uma vida vivida. E é isso que a igreja precisa. Precisamos voltar ao primeiro amor. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Um grande abraço. Eu só espero aqui que vocês comentem, compartilhem esse vídeo, porque a terra está dormindo. Igreja não é isso que ensinaram para nós. Então, por favor, comentem e compartilhem. Deixe seu joinha. Foi, vai ser.